a temática, porque ela vai falar com bem mais propriedade que eu. Então, professora Mabel, com a senhora. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a Erivelto e toda a instituição pelo convite, pela parceria, e dizer que é uma imensa satisfação estar aqui numa tarde tão prazerosa, a gente trocar algumas ideias, né, em relação aos grandes desafios, possibilidades da inclusão da pessoa com deficiência e com foco o surdo. Então, eu vou começar a minha explanação, né, a minha apresentação, e no final ou durante a apresentação fica de acordo com o que vocês acharem melhor, mais viável, vocês façam as suas intervenções, tá certo? Eu vou apresentar aqui um slide que eu acho mais interessante, porque a gente vai vendo as imagens, a gente vai associando, para que a gente comece o nosso debate, a nossa conversa, né? Porque, na verdade, eu tenho como uma conversa, como um diálogo, como uma troca de experiência diante de tantas realidades, né, que a gente vive. Quando vocês verem aí os slides, vocês me avisem, tá certo? Tudo certo. Vocês estão vendo, pessoal? Tudo certo? Sim. Ok, então vamos lá. A nossa temática de hoje à tarde vai ser os desafios e possibilidades para a inclusão do surdo. Por que são desafios? Porque todos nós sabemos que a inclusão é um processo, e esse processo não é fácil, ele é diário, ele é contínuo, e nesses desse dia a dia que a gente acompanha esse processo, que a gente participa desse processo, a gente vê muitas lutas, muitas conquistas. Então, pensando nessa linha de pensamento, com essas ideias, eu vou começar a nossa conversa, o nosso diálogo, as nossas ideias aqui, pensando, refletindo sobre o nosso olhar na perspectiva da inclusão, tanto da pessoa com deficiência, mas com foco na pessoa surda. O que eu entendo de surdo, o que eu entendo da comunidade surda, o que eu entendo sobre educação inclusiva e o que é inclusão, o que é exclusão, na verdade. Para a gente tentar entender todo esse processo, todas essas interrogações, todos esses questionamentos, é importante que a gente comece a pensar, a refletir e a se colocar no lugar da comunidade surda e no lugar da pessoa surda. Então, inicialmente, nessa linha de pensamento, eu vou começar com a seguinte frase, que eu achei muito interessante, de um autor desconhecido, que diz assim: diversidade é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar. Então, assim, é muito fácil, é muito visto no dia a dia, a gente ver a mãe fazer a matrícula de um aluno com deficiência na instituição. Mas o ato de matricular, será que de fato é incluir? O ato daquela criança estar na sala de aula, assistindo às aulas todos os dias, de fato é inclusão? Será que realmente aquela criança, dentro daquele ambiente, dentro daquela perspectiva educacional, ele está de fato tendo essa segurança, essa garantia de acesso, de fato, ao sistema educacional, ao ensino e aprendizagem, porque, na verdade, a escola é uma diversidade. Toda a escola é diversidade. A escola não é diversidade, a escola não é inclusiva só pelo fato de ter uma pessoa com deficiência. A escola é inclusiva porque existe ali pessoas de diversas crenças, de diversas culturas, de diversos lugares que fazem daquele espaço educacional um lugar diversificado. E é nesse lugar cheio de diversidade, cheio de beleza, cheio de coisas maravilhosas, de questionamentos, de entendimento, de aprendizado, que a gente precisa aprender
a conhecer cada uma daquelas situações, para que a gente comece a dar os primeiros passos, para que a gente comece a chamar o nosso aluno, a chamar o nosso colega, a chamar as pessoas que ali estão envolvidas, para começar a fazer o quê? A dançar, para começar a se envolver, para começar a conhecer aquela pessoa, aquele sujeito, aquele indivíduo, aquele aluno com deficiência que está incluído em nossa escola. Então, quando a gente tem esse entendimento de que diversidade nem todas as vezes é incluir, ou está ligado ou não está ligado, a gente começa a pontuar na nossa vida a seguinte pergunta: de que lado ou em que parte desse processo eu me encontro? Bom, eu trabalho, eu sou aluno, eu sou professor, eu sou gestor, eu sou coordenador, eu sou empresário de uma instituição, a qual eu tenho que ter o meu posicionamento em relação a essa nova realidade, né? A essa nova perspectiva de incluir, de atender a todos, independente da sua condição. Então, em que momento eu me encontro hoje? Eu estou na parte das pessoas que apenas questionam, ou estou na parte das pessoas que questionam e que constrói possibilidades, e que constrói pontes, e que constrói ações que podem favorecer com que esse processo de educação inclusiva ele aconteça de forma prazerosa, de forma efetiva na vida de todos. E quando eu falo todos, a gente se direciona para a pessoa com deficiência e, como no mês de setembro, o foco seria a comunidade surda. A minha intenção como gestor, como professor, como coordenador, como aluno, como colega, é de ajudar, é de construir, é de somar, ou a minha ação naquele momento, no meu posicionamento, é de parar, de estacionar, é de dividir. Então, a partir desse momento que eu me encontro e me coloco na minha posição, encontro a minha atitude, eu começo a entender o seguinte, que a educação inclusiva, ela teve uma história. Porque nada na nossa vida, ela acontece do nada. Então, para que as pessoas com deficiência, a comunidade surda, ela chegasse nessa perspectiva que eles estão hoje, nessa luta, nessas conquistas que eles conseguiram hoje, eles passaram por fases muito difíceis. Inicialmente, na antiguidade, essas pessoas que nasciam com deficiência, elas eram exterminadas, elas eram eliminadas, elas eram deixadas, abandonadas, elas eram queimadas, elas eram tratadas como subhumanas. As pessoas, as comunidades naquela época, para quem é professor de história, sabe disso, que eles eram ditos como pessoas que eram castigadas por Deus, que eram bruxos, que eram feitiçarias, que eram coisas que eram do mal. Então, eram pessoas que eram vistas como pessoas que faziam parte de alguma seita do mal, que ia prejudicar, que a família que tinha uma pessoa com deficiência era uma família que estava sendo castigada de alguma forma. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, essa história foi tomando formas diferentes. Vocês estão vendo nessa imagem que eu coloquei diversas imagens de pessoas com deficiência, mas cada um com um tom diferente. Porque eu acredito que com o passar do tempo, com o passar das conquistas e principalmente do entendimento do que de fato as pessoas com deficiência, a importância que ela tem na sociedade, a importância que ela tem no contexto de nos ajudar a melhorar nossa prática, nossa vivência, nossa forma de ver, elas foram mudando de cor, elas foram mudando de tom. E o tom foi ficando mais claro a cada dia. O tom foi ficando mais bonito a cada conquista. O tom foi ficando mais diversificado a cada luta, a cada batalha, a cada lei conquistada. Então, com isso, com todas essas mudanças, com todos esses processos, com todas essas passagens, fases que essas pessoas passaram na vida, não podemos deixar
e fazer a seguinte pergunta: o que é que vocês acham? Aí eu deixo para vocês essa reflexão. Imagine vocês, cada um de nós aqui presente, viver num mundo sem som. Porque quando a gente começa a se envolver no processo de educação inclusiva, quando a gente começa a querer lutar pela bandeira da educação inclusiva no contexto geral da pessoa com deficiência, porque a inclusão ela abrange muitos outros grupos, no que a gente está falando hoje é direcionado à pessoa com deficiência, o surdo. Então, como é que a gente vive, como é que essas pessoas vivem sem som? Então, a gente tem que ter esse entendimento. Qual seria a sua sensação? Vocês já imaginaram quando vocês estão com o ouvido doendo, sem escutar nada? Essa semana, eu, na aula, no curso que eu ministro à noite, tinha 20 pessoas na sala. E uma aluna fez: gente, eu não estou ouvindo nada. Tem alguém na sala aí? E eu digo um oi, quer dizer, todo mundo estava numa sala, no Google, né, Meet, e todo mundo, só porque estava com os microfones desligados, com as câmeras desligadas, alguém se incomodou. Então, vocês têm ideia do que é uma pessoa surda, viver sem som, sem se comunicar, sem as pessoas entenderem a sua língua, sem as pessoas entenderem o que eles têm para se expressar, para falar, para questionar, para lutar, para contribuir. Poucas vezes a gente se coloca nesse lugar. Poucas vezes a gente pensa nessa perspectiva. Porque o mais viável do ser humano é sempre buscar aquilo que é mais fácil, que é mais próximo da gente conquistar, que são as pessoas que já falam. Então, a gente, quando se coloca, quando a gente conhece a história das pessoas com deficiência, quando a gente começa a ter uma postura na nossa vida, se coloca na nossa posição de ajudar ou não ajudar, de contribuir ou não contribuir para que o processo de inclusão ela aconteça com eficiência, a gente começa a entender a necessidade de conhecer. Então, como a gente conhece a pessoa com deficiência? Ou a pessoa intelectual, ou o autista, ou o cego, ou o surdo. A gente conhece quando a gente se envolve na vida deles. A gente conhece quando a gente começa a buscar a sua história, começa a entender todo o seu processo de luta e de conquista. E quando a gente também se coloca no lugar dele. Quando a gente começa a pensar como ele pensa. Que quando a gente começa a ter esses posicionamentos, essas ações, as nossas atividades enquanto professor, enquanto gestor, coordenador, colega, aluno, o que quer que seja, a nossa posição, a gente começa a entender que a gente precisa reorganizar algumas coisas. A gente precisa tomar algumas atitudes em alguns pontos, para que essas pessoas elas ocupem o lugar dela na sociedade, porque elas têm um lugar. O fato da pessoa não ouvir não quer dizer que ela não tenha contribuições a dar. O fato da pessoa não falar a oralidade, não ter oralização, não quer dizer que ele não tenha conhecimento, não quer dizer que ela seja inapta ou incapaz. Quer dizer que ela é uma pessoa que pode contribuir da forma dela, do jeito dela, e com grandes contribuições. Porque é uma voz que fala de uma outra comunidade, de um outro público, com outras necessidades, com outros questionamentos, com outras preocupações. E o mundo ele não se resume apenas nos ouvintes. A gente se engana quando a gente acredita, que a gente pensa, que a gente idealiza que o mundo, que a sociedade, ela se resume apenas nos ouvintes. A sociedade se resume nas particularidades das pessoas, na diversidade de todo mundo. Então, quando a gente se coloca nesse lugar, a gente começa a entender que foram essas lutas, esses entendimentos, esses posicionamentos que em 1948, a Declaração de Direitos Humanos fez com que as coisas elas fossem escritas de uma outra forma, com outro olhar, com uma outra perspectiva. Então, começou daí.
a nova inclusão, a construção de uma nova história, a construção de um novo processo, a construção de novas possibilidades, tanto para o surdo como para o autista, como para qualquer pessoa do público-alvo da educação inclusiva. Então, o que diz o primeiro artigo, que é a base de todo esse processo, que é a base que nos sustenta? Que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. Então, eu me apego muito nessa palavra, todos, porque quando ele fala todos os seres humanos, ele não está aí destacando, discriminando quem seriam esses seres humanos. Ele está dizendo todos. Então, nesse todos, envolve as pessoas com deficiência. Então, eles são livres. Eles têm direitos a serem garantidos, a serem assegurados. Eles têm e devem participar da sociedade. E foi com todas essas trajetórias que a gente viu se colocar no lugar, pensar como eles, conhecer a história, conhecer a nossa posição, o nosso foco, o nosso entendimento, que a gente começa a construir uma nova história junto com essas pessoas, junto com essas comunidades. E quando a gente começa a construir uma história diferente, a gente entende que a gente vai precisar de muita luta, de muita resistência e muito amor também. E quando você não ama a causa, quando você não ama o que você faz, quando você não ama o seu trabalho, quando você não ama aquilo que você luta por ele, as coisas não andam, não caminham. Então tem que ter resistência, tem que ter amor, tem que ter conquista, tem que ter inclusão, tem que ter políticas públicas que favoreçam essas pessoas, tem que ter tecnologias assistivas, que dê assistência, que ofereça uma qualidade de vida melhor a essas pessoas, tem que ter acessibilidade, não é rampas apenas, é acessibilidade aos livros, aos recursos pedagógicos, ao mercado de trabalho, às universidades, às escolas, e tantos outros setores. Acessibilidade a tudo. Nós precisamos de calçadas com piso tátil. Nós precisamos de escolas com sua estrutura arquitetônica organizada para essas pessoas. Nós precisamos de pessoas com atitudes humanas, atitudes de sensibilização, atitudes de conscientização. Porque barreiras que a inclusão ela que tem na inclusão não são só barreiras arquitetônicas, são barreiras atitudinais. As pessoas se incomodam muito, as pessoas falam muito, as pessoas apontam muito para aquilo que os outros não fazem e esquecem as falhas que você tem. Todos nós aqui na sala, hoje à tarde, nós temos nossas deficiências, nós temos nossas inabilidades, né? Nós temos as nossas fraquezas. Ninguém aqui faz 100% e ninguém vai fazer 100%. Porque a quantidade de pessoas, quando eu comecei, tinham 60 pessoas, então são 60 pessoas diferentes, cada um com as suas potencialidades, cada um com as suas habilidades, que umas unidas às outras formam pontes, formam possibilidades para que a inclusão para a pessoa surda, para o surdo, aconteça, mas aconteça de forma favorável. E quando a gente se une com essas pessoas, se une com os nossos parceiros, a gente tem que ter também compromisso e comprometimento com o que a gente está fazendo. Nós estamos lutando por pessoas, nós estamos lutando por comunidades. Nós estamos lutando por direitos que eles já têm, que até então são direitos negados. Então, nós precisamos reestruturar. Nós precisamos também lutar pela formação continuada dos professores. É importantíssimo, é fundamental que a formação continuada dos professores na perspectiva da educação inclusiva ela aconteça de forma contínua. Porque por quanto mais cursos que a gente faça em questão da pessoa com deficiência, mais importantes ficam os nossos trabalhos, mais eficazes ficam as nossas práticas, melhora o nosso entendimento, melhora a nossa visão de enxergar os outros com as suas particularidades. Hoje, no espaço educacional, nós temos um grande desafio, que é a questão da avaliação. Como avaliar uma pessoa com deficiência? Como avaliar uma pessoa com deficiência intelectual, um autista?
Nós que estamos acostumados a viver na questão da avaliação quantitativa, de nota. Nós que fomos orientados a sempre avaliar dessa forma. Fazer uma prova, produzir uma prova com 10 questões, com 15 questões, aí à medida que o aluno tirar 7, eles são 7 de nota. E até que ponto 7 avalia conhecimento? Até que ponto 10 afirma que o aluno aprendeu? Uma vez que nosso processo de ensino-aprendizagem ele é contínuo, é diário, ele é permanente porque nós somos seres humanos e nós vivemos sempre em processo de desenvolvimento. Então, não é só apenas barreiras, tem 1001 barreiras para serem enfrentadas. E dentro do sistema educacional, uma das barreiras que eu mais me preocupo é a questão da avaliação. É muito mais viável para um professor avaliar uma turma com 15 alunos, 20 alunos, 30 alunos. E desses 30 alunos, a maior dificuldade dele é sempre avaliar uma pessoa com deficiência. E muitas vezes o aluno que é dito normal, ele tem um rendimento escolar muito abaixo do que aquele aluno. Mas como é deficiente, carrega essa culpa, carrega essa, vamos dizer assim, essa falta de conhecimento que a gente faz. Então, é por isso que é necessário que tudo isso que está aí, nessa imagem, nessa tela, nesse papel de parede, é um pouco dos obstáculos, um pouco das conquistas, um pouco dos avanços que nós precisamos fazer no nosso dia a dia para que essa inclusão ela aconteça, para que a nossa visão ela melhore, para que a nossa sensibilidade ela floresça, para que a nossa conscientização ela desenvolva, para que a gente possa criar possibilidades e sonhos para essas crianças. E quando a gente pensa nisso, a gente tem igualdade para todos, mas até que ponto a igualdade de fato ela ajuda? Até que ponto a igualdade de fato ela atende a todos? Então, eu coloquei essa imagem aí que eu acho muito interessante, a diferença sobre igualdade e equidade. Porque quando a gente trabalha na perspectiva da igualdade, a gente oferece o acesso, mas não garante a permanência. É como a inclusão. Quando a gente trabalha com a inclusão, a gente tem que trabalhar a igualdade associada à equidade. Por quê? Porque a equidade, ela trata diferente, de forma diferente. Já a igualdade, ela oferta o recurso, mas não garante a permanência. E a equidade é diferente. Ela oferta o recurso e garante a permanência. Vocês estão vendo que são 3 imagens, cada imagem almejando chegar na formação, né, formação acadêmica, e quando você vê que são 3 processos diferentes. Na equidade, os diferentes são tratados diferentes, porque cada um tem uma pilha de livros maiores que o outro. Por quê? Porque as necessidades são diferentes. Cada um precisa de um recurso diferente, à medida que as suas dificuldades elas vão florescendo e a gente vai observando e a gente vai ofertando o recurso. E com a igualdade, não. A igualdade, a gente oferece o mesmo recurso sempre para todos, sem pensar tanto na questão das particularidades. E a gente sabe, como, enquanto professor, que numa turma, todos não aprendem da mesma forma. Em uma turma, todos não têm o mesmo entendimento que o outro. E em uma turma, cada um tem as suas competências e as suas habilidades diferentes uma dos outros, como as suas dificuldades também. Então, quando a gente começar a partir de pensar sobre a inclusão, a gente começa a pensar de uma forma associada a igualdade com a equidade, porque a gente oferta o serviço, mas também a gente oferta, garante a permanência, certo? E quando a gente garante a permanência, a gente entende que para se construir possibilidades, tanto na educação, como no mercado de trabalho, como no comércio, como nas empresas, como em qualquer lugar que seja, para o surdo, ou para qualquer outra pessoa com deficiência, é preciso de um trabalho colaborativo. É preciso de união de conhecimentos. É preciso da conversa, do diálogo,
com a pessoa. Eu preciso de parceiros, porque na educação ninguém caminha só, nós caminhamos juntos e unidos. Porque a educação, ela é cheia de lindos e belos questionamentos. Porque são esses questionamentos que nos levam a pensar, que nos levam a construir pontes. E, acima de tudo, o respeito. Porque o respeito é o alicerce, o respeito é a base. Precisamos construir uma educação, precisamos construir possibilidades, sonhos com esses alunos, com essas pessoas, para que eles tenham uma visão futurista boa, prazerosa, de sucesso. Mas tudo isso tem que ser construído em um alicerce firme, não em alicerce de areia. E esse alicerce firme, com essas ferramentas, com essas engrenagens que vocês estão vendo aí, uma grande máquina, são grandes pessoas envolvidas, pessoas que pensam grande. Quando eu digo pessoas que pensam grandes, eu digo pessoas que pensam com unidade, com ajuda, com amor, com compromisso, com sensibilidade, com conscientização e com coletivo. Pessoas que trabalham só não constroem, não ajudam, não favorecem. E dentro do processo de inclusão da pessoa do surdo e principalmente da pessoa com deficiência, nós temos que trabalhar dessa forma. Todo mundo unido, como nós estamos hoje, falando sobre um mês muito bonito, que é o Setembro Azul. Um setembro que tem muitas outras cores, como a Erivelton falou no início da reunião, né? Muitas outras cores, mas com um único propósito: sensibilizar, conscientizar. Porque em todas as outras cores, com todas as outras propostas, com todos os outros questionamentos que se tem, a pessoa surda também passa por essa situação. Então, vamos aguardar alguns instantes. Enquanto isso, né, a gente se organiza já para fazer o sorteio, tá? Para que a gente não perca tempo, né? Pessoal, eu acabei de adicionar aqui no chat um formulário que vocês devem responder, por gentileza, tá? Nós iremos fazer agora um sorteio de 3 brindes. As pessoas que forem sorteadas, né, devem passar lá no polo da Uniaselv para estar pegando esses brindes. Vocês estão me ouvindo? Lista de participantes. Deixa eu ver aqui alguma pessoa. Rivanildo, você pode dizer para mim o número, por gentileza? Rivanildo, pode falar? Se puder, diz aí Posso o número. sim. Diz aí o número para a gente. 10. Número 10. 10. Número 10. Velber Sávio Barbosa de Lima. Foi o nosso primeiro ganhador. Deixa eu ver outra pessoa para chamar o segundo número. Jussara, diz aí o número sem ser 10. Número 18. Estou dizendo número baixo. Número 18, Murilo Vinícius Santos da Silva. É o nosso segundo ganhador. Primeiro lugar, Velber Sávio. Segundo lugar, Murilo Vinícius. Deixa eu ver outra pessoa. Gente, tem até o número 75. Tá? Deixa eu ver outra pessoa. Vai, Robson, diz o número. Eu já ia projetar meu sorteador, mas eu vou na aleatório mesmo. Deixa eu ver. 38. 38. João Arthur Amâncio Rodrigues. Esses foram todos meus alunos do primeiro ano que ganharam, né? Foram. Então, primeiro ganhador, Velber. Segundo, Murilo. Terceiro, João Arthur. Então, vocês ganharam um prêmio da Uniaselv, um brinde surpresa. Vocês devem passar lá no
tudo primeiro beijo do MFI. Então, vocês devem passar lá no polo da Uniaselv. Quem não sabe, fica localizado ali na principal, perto da Praça do Rosário, pertinho, bem do lado da Mercosul. Então, meninos, passem lá e peguem o brinde surpresa de vocês, né? Coloquem lá o número de vocês que a galera entre em contato. Será que Mabel conseguiu retornar? Ela não conseguiu, não, Erivelto. Ela está sem internet, certo? Ela agradeceu, ela estava tentando, mas não estava conseguindo por conta da internet. Agradeceu pela oportunidade, viu? E aproveitando, agradecer a todos, né, que participaram, agradecer a todos que organizaram, agradecer a família, né, City Mamanguape, a cada aluno, a cada convidado, né, foi um prazer imenso estar aqui junto com vocês e a gente aprendendo e fazendo realmente a inclusão acontecer. Então, a família City Mamanguape está de parabéns, cada profissional, cada aluno, né, vocês protagonistas, nós profissionais que fazemos essa escola, vocês convidados, meu muito obrigado. A gente também agradece a presença de Maria Rita, que vai ser uma das nossas palestrantes, minha psicóloga, e também a Edelma, que também será uma das nossas palestrantes, né? Então, a gente agradece a vocês, aos colegas que lutam, né, que estão nesse caminho da inclusão, né? Vejo aqui muitos colegas que a gente fez o curso de Libras para empreendedores juntos. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Mas alguém da comunicação alguém da organização gostaria de falar? Professor Messias, que vai representar a escola, deixando aí sua mensagem, seus agradecimentos. Boa tarde a todos. Agradeço e parabenizo também você, a toda a equipe organizadora desse evento tão bonito, que pretende continuar nas próximas semanas, que, por sinal, também serão de grande aprendizado. Mirtz entrou alguns momentos aqui, ela até comentou agradecendo a presença e a parceria com a Uniaselv. Agradeço a Mabel pela palestra, que foi incrível, foi muito boa, muito proveitosa, muito conhecimento atribuído para todos nós, e que nós busquemos mais estar mais ao lado um do outro. Vamos ter esse Setembro Azul mais inclusivo, para que nós levemos a todo o ano. Agradeço bastante a organização pelo desempenho que foi nos apresentado hoje e será apresentado nos próximos dias. Professor Robson, professora Jussara, gostaria de falar alguma coisa antes que a gente encerre? Vou só parabenizar também a organização, né? Poder ajudar um pouquinho aí. Esse ano está carregado, por mais que pareça, mas como Jussara falou, o mês de setembro já é tradicionalmente um mês de muita atenção nossa, né? As temáticas discutidas no mês de setembro, com mais ênfase, são discutidas durante todo o ano. É importante a gente reafirmar isso aqui. Nós discutimos inclusão, nós discutimos todas as questões envolvendo saúde mental e emocional, e é muito, muito gratificante quando a gente percebe que os nossos alunos, eles passam a ser reprodutores das ideias que a gente tem semeado, né? Então, fico muito feliz. Hoje quase me mataram do coração na minha aula de História, porque tiveram a empatia de compreender as questões que a gente vem discutindo, né, em relação à nossa própria saúde emocional também, e aí me fizeram uma surpresa boa, abriram as câmeras, foi choro para cima, riso para baixo, mas é muito gratificante. E, obviamente, que essa questão da inclusão, a gente nunca deixou de lado, né? A gente só vem fortalecendo, desde que as nossas amigas intérpretes
vieram somar conosco. Agradeço a André, agradeço a Ismênia, e a cada aluno nosso surdo, né, aos nossos 3 alunos surdos, que são meus professores de Libras, né? Vez ou outra, eu tento aprender aí para melhorar, e estou com saudade deles, eu já falei isso para André e repito na frente de todo mundo, estou com mais saudade deles do que dos outros, porque são meus professores, então estou ficando em casa, né? Enferrujado na Libra. Mas é isso mesmo. Obrigado, boa tarde a todos. Professora Jussara. Bem, como eu já tinha dito no início, né, eu agradeço muito a presença de todo mundo. A palestrante hoje, Mabel, ela foi ótima, show de bola. Apesar da internet não contribuir, né, infelizmente, Itapororoca em peso perdeu a net, mas a gente faz o possível, né, para participar desse momento muito bom. E eu espero encontrar vocês nos outros nas 2 próximas quarta-feira, e agradeço muito, muito a presença de todo mundo. Não sei se vocês estão me enxergando, eu estou com a câmera aberta, mas eu não estou me enxergando. Bem, eu agradeço muito a colaboração dos meus amigos que ajudaram a organizar o evento, e bola para frente, aguardo vocês nas próximas quartas. E agradecer a Rivanildo também, o professor Rivanildo, que está aí representando a comissão das escolas cidadãs. Muito bem lembrado, Henrique. E também, Jussara, Erivelto, e também agradecer, né, aos alunos, Jonathan, Elisandra, Camille, né, agradecer a todos os alunos protagonistas que também, né, estão fazendo, porque como é o setembro, né, de acolhimento, não acabou ainda, sempre a gente está postando vídeos, e eu agradeço muito o esforço desses alunos, né, em gravar em Libras, em pensar no seu colega, né, de turma, eu fico muito, muito feliz mesmo. Parabéns, e minha palavra, como sempre, é gratidão a todos. Para não pecar contra ninguém, agradeço a todos, mais uma vez. E para encerrar, gostaria de agradecer a todos os professores, né, a toda a equipe da CIT Mamanguape, que se fez aqui presente, a todos os estudantes, a todos os convidados, a toda a comunidade escolar. Nosso muito obrigado. E quarta-feira nós teremos outro encontrinho marcado aqui às 14 horas. Muito obrigado, pessoal.